Bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. E aí, Pati? Bom, hoje é um episódio um pouquinho diferente, estamos de novo dando as caras aqui. Você quer falar alguma coisa sobre a sua camisa? Ah, cara, já vai ter passado um tempinho, né? Porque esse episódio só vai ao ar no final do mês, mas tudo normal no Rio de Janeiro, né? Tudo normal. Tudo normal no Ok, Rio de Janeiro. ok, então vamos em frente. Hoje a gente vai falar sobre cinema e acho que vocês repararam que a gente lançou, né, no começo do ano aí, o Isso é Cinema? Question mark. Para a gente começar a falar um pouquinho sobre, né, outras partes de cultura que nos interessam. A gente fez dois episódios sobre o Oscar e aí a gente decidiu brincar um pouquinho. Então, este episódio aqui vai ser diferente. Eu mandei pro Caio uma lista com cinco dos meus vídeos, no meu vídeo não, dos meus filmes preferidos da vida, que eu escolhi aleatoriamente, e ele assistiu os cinco. Dois você já tinha assistido, três não. Não Isso. é isso? Mas eu E a gente vai reassisti pra poder conversar. comentar. Isso é importante. Boa. Fez a lição de casa. Isso aí. Então a gente vai comentar sobre esses cinco filmes. Eu vou explicar por que que eu gosto tanto deles e a gente vai ver o que que o Caio achou. Se ele achou tudo uma bosta, se ele gostou, se as minhas escolhas são aprazíveis ou não. Não sei. Não sei, vamos nessa, né? Vamos lá, vamos lá, vamos manter o mistério. Vamos. Vamos em ordem cronológica. Eu percebi só depois que eu te mandei a lista e revi os filmes que eu te dei quatro filmes em preto e branco. Sim, 4 filmes Ainda em bem que preto você e não branco. tem problema com isso, que eu tinha uma amiga que tinha medo de filme preto e branco. Zero, zero. Eu tenho Não, problema menos mal. com filme em preto e branco que é ruim. Mas aí não é por ser Bom preto e sinal. branco, é ruim, Bom entendeu? sinal. Muito bom. Vamos em ordem cronológica, então, que eu acho que Vamos? é mais fácil. Vamos começar com O Grande Ditador, de Charlie Chaplin. Qual? Esse aqui da mágica aqui? Ah, Caraca, que isso? tá muito provisional, Que meu isso, Deus. cara? Meu Deus. Quem vê, pensa. É isso. Bom, o filme foi lançado um ano depois da invasão da Polônia, da Dinamarca e da Noruega, em abril de 40. Mas ele começou a ser filmado em setembro de 39, antes de qualquer invasão. Então, por isso, só pra mim, é um filme que eu acho muito emblemático. O motivo que eu gosto tanto é, além da história, né? Um filme de guerra, você sabe que eu gosto muito de história de guerra, mas dizem as más línguas que foi um filme que deixou Hitler puto. E só por isso eu já acho que vai no lugar no panteão dos meus filmes favoritos. Ah, é bom Hitler viu o provocar filme, raiva, né? ficou bravo, Sim. porque o personagem, para quem não assistiu, o personagem do vagabundo, na verdade, é um barbeiro que é muito fisicamente igual ao Hitler e eles acabam sendo confundidos. Apesar do nome dele não ser esse no filme, o nome dele no filme é o Adenoid Hynkel. Isso. Adeno... Nenhuma similaridade. Adenoide, né, cara? Tipo, Adenoide, cara. é. Adenoide. Mas. Eu acho que esse. Assim, o Chaplin, ele é um clássico por si só. E esse filme, ele tem essa questão de conseguir tratar com certo humor. Aí o certo humor vem com várias, vários asteriscos, um período que já se deflagrava, na verdade, né? Porque os conflitos já estavam ali na sua iminência de acontecer. É, ou Uhum. já está, tipo, a perseguição aos judeus, a homossexuais, a eslavos, essa volúpia pela conquista de território, tudo isso já estava em voga, já estava acontecendo. A guerra ser deflagrada, né, acaba tornando o fenômeno muito mais, né, muito mais urgente. Só que a grande questão é que o Chaplin, apesar dele ter esse lado muito humorístico, o que eu acho surpreendente desse filme, ou, né, tipo, é que ele simplesmente não consegue só fazer humor, sacou? Eu acho, talvez o último discurso do filme, né, quando o barbeiro é confundido com Hinkle e tá ali sem saber o que fazer e tal, ele é ainda muito emblemático, sacou? Porque não é possível só fazer humor numa época igual aquela, sabe qual é? Eu acho que esse filme me pega muito por conta disso. Esse discurso, ele é um discurso
por mais idealista que seja esse conceito de humanidade, né? Mas a gente sempre tenta idealizar pelo menos uma ordem comum das coisas, uma esfera de tratamento comum. Eu acho que esse discurso ele vem para coroar um pouco disso, né? Não dá para fazer humor em certas épocas. E eu acho que o Chaplin deixou isso muito claro. Por mais que você venha numa toada assim, chega uma hora que você tem que falar sério. Só que você tem que colocar o teu coração ali na ponta da língua, sabe? No caso do discurso, É, né? ainda mais porque Hollywood foi bem complacente com Hitler, tudo que ele fez. A Europa foi complacente no começo, né? Era muito não vamos irritá-lo, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver até onde vai, e chegou num ponto irreversível. Então eu acho que esse filme sair logo que a guerra é deflagrada deixa muito claro que todo mundo sabia o que ia acontecer. Sim, E ficar esperando para ver. Pagaram para ver e depois pagaram um preço muito alto. Na autobiografia dele, tem um trecho em que ele comenta o irmão dele, era meio judeu e morava na Inglaterra. E ele falava para o irmão, quando Hitler subiu ao poder, com o discurso todo já, porque já estava realmente com esse discurso todo de ódio aos judeus, ele falava para o irmão: sai daí, as coisas não vão ficar boas, no curto prazo. Ele já avisava o irmão assim que Hitler subiu ao poder. Ou seja, eu acho que ele tinha muita noção do que acontecia politicamente, porque você vê os filmes dele, alguns tem, né, um tomzinho político, mas a maioria é uma comédia, pode ser considerada uma comédia pastelão, né? Quem vai imaginar que o primeiro filme falado do cara vai ser isso, vai ser essa porrada na cara de um ditador, sabe? sim. E eu acho que, e eu falo sempre que Hitler assistiu o filme e ficou puto, porque a gente fala muito de humor hoje em dia, né? Como o seu alvo, qual é o seu alvo? E escolha um alvo grande, escolha um alvo difícil, escolha um alvo que você que precisa descer do pedestal. E a gente vê o humor hoje em dia ser tão bobo, ser tão simplista, e ver que tem que ter muito talento, muita qualidade para fazer um humor como o Chaplin fazia, sabe? Não era nem um pouco, era muito bem pensado. E muita coragem também, né? E muita coragem também, Porque a época com que esse filme certeza. foi lançado, os Estados Unidos se mantinha completamente alheio a essas questões. Na verdade, grande parte do, do eleitorado americano simpatizava com boa parte das ideias e essa questão, né? O Hollywood foi um projetor para a máquina de propaganda nazista em relação ao cinema, sacou? Existem vários relatos dessa parada, tem vários livros que contam essa história de maneira mais pormenorizada. Os Estados Unidos só foi se envolver na guerra lá para 1942, por aí, quando não tinha mais como ficar, tipo, em cima do muro. Então, existe também uma questão de se mover até contra a opinião pública, sabe? É um alvo difícil, dentro de uma época difícil, de qualquer forma. Na Inglaterra, o partido nazista não ganhou por um pentelésimo algumas eleições, principalmente a eleição principal. Em outros países foi a mesma coisa. Nos Estados Unidos tem aquela clássica tentativa do golpe, né? Que não deu certo, felizmente. No Brasil, as coisas também estavam reunidas dessa maneira. Enfim, tipo, é um fenômeno global de proporções muito gigantescas que estava afetando o mundo inteiro, basicamente. Não era uma parada local. Eu acho que o Chaplin ter essa sensibilidade de se posicionar dessa maneira e esse discurso final não tem jeito. Ele é extremamente emblemático, cara, pra história do cinema, sacou? Ele é extremamente emblemático, assim. Tem a parte do filme em que ele coloca porque o Barbeiro luta na Primeira Guerra pela Alemanha, na verdade pela Tomânia, e ele acaba sendo machucado, ele vai para um hospital militar e ele perde a memória. E eu acho que isso é muito poético, ele colocar no Barbeiro o seguinte: um judeu que lutou pela Alemanha na Primeira Guerra
se perdesse a memória, não reconheceria o próprio país anos depois. Porque ele volta, né? Quando ele volta para a barbearia, que já é a fase em que eles estão marcando todas as lojas judias, ele fica chocado. Como é que pode? Ele é um veterano de guerra, ele lutou pelo país, ele se machucou pelo país, ele perdeu a memória pelo país. E aí ele não reconhece mais nada do que acontece. Eu acho muito poético essas cenas em que o barbeiro volta e ele percebe que o país não é o que ele lembrava de nada, assim, não é, ele não reconhece mais nada. Ele não É, sabe mais nada do que está acontecendo. sim. Eu acho que é um período, esse período entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra, ele é um período de transformações muito velozes na sociedade e também ele é um período muito rico em relação às construções ou às possibilidades de registro da época, principalmente ao redor da arte, né? Uhum, Do que houve de produção artística, que é uma parada que inspirou a gente em setembro a falar sobre o Berlim Alexanderplatz, inclusive. A gente falou pois sobre é, isso no episódio sobre Berlim, o quadrinho do Jason Lutz, se eu não me engano, maravilhoso. que é inspirado no livro Berlim Alexanderplatz, então a gente volta a esse lugar, né? A gente vai na origem da parada, Uhum, mas eu penso muito sobre como a arte dessa época também ela ficou, de certa forma, espaçada no tempo, né? Ela meio que não existe em veículos formais, como memória, como emancipador da memória, né? Tipo, você tem a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Esse ínterim, ele meio que some. Esse fenômeno, por exemplo, o fenômeno nazista, por exemplo, na Alemanha, ele tem essa inserção, né? Em 1933, Hitler é eleito lá, o chanceler, o que seja, e de repente, guerra, nazismo, campo de concentração, holocausto, pá, sacou? né, E pouco se desenvolve sobre como um fenômeno dessa forma, como o nacionalismo alemão, ferido com a derrota da Primeira Guerra, foi dando vazão para essa ideologia nefasta que assumiu tão rápido o poder, que se movimentou tão rápido, como usaram meios de veiculação de propaganda em massa e tudo mais. Então, é um pouco, tipo, esse filme também é um pouco dessa contra-história ou dessa contra-narrativa, sabe? Mas não a contra-narrativa apenas do combate mas a contra-narrativa da memória. Chaplin estava mostrando que, por mais que ele tivesse lançado o filme aos 45 do segundo tempo, ainda pros Estados Unidos era um antecedente do que estava rolando, sacou? E a gente, no mesmo ano que foi lançado, um ano depois. No mesmo ano foi o filme E o Vento Levou, por exemplo, que estava narrando justamente o lado confederado da história, o lado do sul da uhum, história, né? O lado escravagista da história. Então você tem essa balança, você tem essa contranarrativa. E a gente às vezes não presta atenção nesses detalhes. Eu acho que sempre é importante. E esse é um filme que, no fim das contas, é exemplar. Belíssima escolha, eu gosto muito. muito bom, muito bom. Esse foi só o primeiro. Sim. Vamos então falar do próximo, porque senão a gente fica aqui até amanhã falando só de filme. Fiz a mágica Eu aqui. escolhi, boa, eu escolhi Crepúsculo dos Deuses, um filme de 50 do Billy Wilder. Eu sou muito fã do Billy Wilder. E esse é um filme que fala sobre a mudança do cinema, um dos primeiros filmes a tratar do fim de uma era, né? Do fim do cinema mudo para o cinema falado. Eu sinto que Crepúsculo dos Deuses é o que Babylon tentou fazer, mas não deu. Eu ia jogar esse comentário aqui agora para causar um furor na conversa. Pois bem, já Tendo, foi, já joguei. tendo o Crepúsculo dos Deuses, precisavam ter feito Babylon? Não precisava. Não Não precisava, né? precisava. Não Fica precisava. só recriando a mesma coisa, né? A cara de Hollywood Nada supera o macaco morto, tá ligado? sendo enterrada. Sim. Em Pois busca é. de um velório. Nada supera. Pois é, mas eu gosto de Crepúsculo dos Deuses porque, pra mim, é uma aula sobre uma mistura de filme de terror com contextualização no momento.
com um egomania, assim. É uma aula de como, o que que acontece quando a pessoa se torna o que ela faz. A gente tem visto isso no YouTube recentemente, a gente viu um exemplo, enfim. As pessoas, elas se tornam tão, principalmente nas redes sociais, elas se tornam tanto da personalidade que elas criaram para as redes sociais, e quando aquilo some ou começa a desaparecer, elas se perdem completamente. Sim, E eu acho que aqui a gente tem exatamente um exemplo disso. A gente tem a nossa protagonista que ela era uma grande atriz do cinema mudo, né? Muito famosa, uma das mais atrizes, uma das atrizes mais procuradas na época. E com o cinema falado, ela perdeu completamente a relevância. Só que ela não consegue aceitar isso. Ela está completamente perdida. Ela se perdeu na vida também. sim, Ela era a relevância dela. sim, sim, sim. E aí me conte o que você achou do filme. Cara, eu achei um filme. É o meu tipo de filme, que é um filme malucaço, né? Tudo, Malucaço. tudo acontece do É. nada. A pessoa, o cara entra perdido numa garagem de uma casa aparentemente abandonada, mas é uma casa de uma pessoa em derrisão da própria saúde mental, com um Uhum. mordomo completamente amedrontador, que faz, tipo, já prevê todas as suas vontades e tudo mais, em um local que estava procurando alguém que enterrasse um macaco. Então, tipo assim, pra É. mim é perfeito. Pra mim o filme Ok. tá na perfeição. Boa. Mas eu acho muito legal a questão, primeiro, né, de ser um marco da transição do cinema, quando ela Uhum. efetivamente acabou de acontecer, né? Nos anos 50 Foi. ali é quando você tem o desenvolvimento de tecnologias, né, e de recursos para filmografia que exploram melhor todo o potencial interpretativo de um ator e as coisas passam a acontecer com maior naturalidade, inclusive, né? As atuações são muito mais soltas, por exemplo, do que no próprio filme do Chaplin, apesar da proposta ser satírica em certo nível, né? Uhum. Mas você já começa a ter atuações ali que já são mais, mais reais, assim, mais verossímeis, digamos assim. E essa reflexão sobre essa sede por atenção e esse crepúsculo, né, da personalidade, de uma personalidade que se transformou naquilo que faz, ainda é muito relevante para a gente pensar como as coisas estão acontecendo hoje em dia. E às vezes eu fiquei refletindo muito sobre as paradas que a gente conversa em relação ao que a gente produz, por exemplo, sacou? De não abrir mão de certas coisas porque a gente ainda quer continuar fazendo o que quer e não necessariamente entrar num círculo de produção que seja que seja alimentar o algoritmo e jogar o jogo do algoritmo 100%, sabe? Eu acho que. E perder um pouco da identidade, perder um pouco dos nossos prazeres em fazer as coisas, e perder um pouco da relação do trabalho em relação à abstração que a gente tem de vida. Aquilo que a gente pensa como vida também. Porque, afinal, o trabalho faz parte da tua vida, do teu meio, do seu círculo. Ele não exerce só uma função rotineira que tem um fim nela mesma. Ela tá incluída na tua vida. Eu fiquei pensando muito nisso depois de ter assistido, assim. E eu acho que é importante, acho que é muito atual. É muito atual. E repito, Babylon não precisava ter acontecido, mano. É bizarro que Era só Babylon tenha pra sido ter o Brad filmado. Pitt, né? Ele precisa de um emprego, então ele tá fazendo esses filmes meio todos. Mas enfim, Sim, eu assisti, eu lembrei muito desse filme. Quando eu fui fazer a lista pra você, eu peguei os primeiros que apareceram na minha cabeça, assim. E depois é que eu fui linkando com as coisas que a gente tem conversado. E enquanto eu assistia a Babylon, eu fiquei pensando muito em Crepúsculo dos Deuses. Eu falei, cara, já tem um filme maravilhoso que fala sobre a queda de uma atriz na mudança dos tempos, você se apegar a tempos antigos, você não mudar com os tempos, e egomania e tudo isso. Já tem um filme que fala isso e faz isso muito bem.
fala sobre o pouco poder dos roteiristas, não deixa também de ser um filme que critica Hollywood, de você levar as pessoas ao status de deuses, depois destruir completamente aquelas pessoas. Pô, o diretor que trabalhava com ela virou um mordomo. É, isso. Então, é uma crítica também pesada a Hollywood daquela época que criava esses deuses maiores que a vida, que na verdade não eram nada, né? Eram pessoas normais. Então, tem uma cena muito bonita que ela tá no estúdio, aí quando ela é reconhecida, a luz vira nela, muito poética, a luz vira nela, e aí ela parece que floresce que nem uma flor, com a atenção e com a luz. E aí, de repente, a luz sai dela e ela vira uma pessoa normal. E eu acho que essa é a lição, né? E eu acho que pro pessoal que, não sei, a gente fez a tag do high stakes aí e tudo mais, Sim. esse povo da produtividade crônica, esse pessoal que tá sempre gerando, tudo vira conteúdo, sua vida vira conteúdo. Eu acho isso muito arriscado, né? Porque as linhas entre o público e o privado estão se confundindo cada vez mais. Então a gente está criando deuses do conteúdo, quando na verdade são só pessoas, né? E isso me preocupa muito, assim, de perder a linha entre o que é meu e o que é nosso, sabe? E no nosso caso, como a gente produz conteúdo sobre coisas que levam tempo para serem consumidas, eu acho ainda um pouco mais grave essa situação, porque o exercício do consumo ou da atividade artística, ele também carece de empatia, né, cara? De tempo de digestão. E você não ter esse tempo para fazer as paradas, você não conseguir desenvolver um, num tempo que abranja a tua. É, 3, 2, nó. 1 gravando. E você não conseguir ter tempo para desenvolver suas paradas, você não conseguir abranger a arte em todos os sentidos, os mais objetivos possíveis de interpretação e de abstração, é, é sintomático do nosso tempo, mas já era perceptível em como funcionava a indústria do cinema e na sua transição tecnológica que mudou principalmente a segunda metade do século XX, né? Então, eu acho que é um baita filme para reflexão. Assim, em relação a detalhes técnicos, poéticos, artísticos, pô, não dá nem pra falar. Os dois filmes que passaram são impecáveis. Eu pus uma comedinha pra gente poder se divertir um pouquinho. E essa é Quanto Mais Quente Melhor, também do Billy Wilder, mas de 59, um grande filme com a Marilyn Monroe. É um filme da época da proibição, né? O cara caindo de bêbado pede mais uma xícara de café. Então é uma comédia meio pastelão, meio fofinho, eu diria. E eu coloquei também porque eu acho que não era bem um tipo de filme Caio. Aí eu queria saber o que você achou do filme. Eu fiquei achando que As Branquelas chegou lá. Ah. Eu não tive a mesma sensação do Babylon, não, tá ligado? Eu, Hum, eu achei que As Branquelas foi maneiro terem feito. Ainda me divirto com As Branquelas e me diverti com esse filme justo. também. É que As Branquelas também traz um conceito de raça, uma discussão aí Exato, também até exato. mais. Mas Ok. é uma atualização bem-vinda. É uma espécie de Concordo. inspiração bem-vinda, né? Diferente de Babilônia. Vou ressaltar isso durante esse episódio inteiro. Mas eu achei maneiro o filme. Eu achei que ele trata muitas questões ali de uma maneira leve, tipo, é um filme muito leve. Eu acho que às vezes leve até demais. Então ele flutua muito. Ele dá umas Uhum. flutuadas assim. Mas ele tem um bom andamento. Ele tem uma boa história. Ele vai prendendo você ali, vai colocando você dentro da situação. E deu pra rir, deu pra dar umas boas gargalhadas. Assim, não gargalhadas assim, tipo, de doer a barriga, mas me diverti a vera. Mas eu acho que da sua lista foi o filme que eu fiquei mais
mais tranquilo assistindo, assim. O que menos me levou a algum tipo de reflexão, mas eu acho que é justamente isso que o filme propõe também, né? Não propõe uma parada tão, assim, absurda pra você ficar Não é super pensando. profundo, né? Ele É, vai falar da guerra dos sexos, né? Como era discutida na época. Então a gente tem dois malandros que acabam vendo a máfia matar algumas pessoas, eles se tornam testemunhas, aí eles vão fugir porque a máfia tá atrás deles e eles se vestem como mulher, então vira a Daphne e a Josephine e vão para uma banda feminina que está performando aí pelos estados. É assim que eles vão tentar fugir da máfia. E aí, quando eles se vestem de mulher, eles passam por mulheres e eles vão enfrentar tudo que as mulheres enfrentam. Então, a Daphne toma um belisco na bunda, eles passam a atrair velhos nojentos que fica andando em cima das meninas, e aí eles falam, meu Deus, mas que coisa chata. Eles começam a perceber o que as mulheres passam, uma das mulheres sendo Marilyn Monroe, que, coitada, não pode ir em lugar nenhum. Então eu gosto que é uma brincadeira inclusive a frase final, né? Nossa, mas eu sou um homem. Aí a resposta é, ninguém é perfeito. isso. Então é um filminho para tirar um sarro mesmo de toda essa conversa sobre tudo que as mulheres passam, que os homens não sabem, mas muito leve. Eu também acho que hoje em dia seria, se fosse um remake desse filme, ele ia ser muito mais politizado e talvez muito menos engraçado. Sim, sim. Eu acho que o terço final dele cresce muito, porque é quando começa a desenrolar a confusão toda, né? O- É uma bagunça. É uma bagunça, porque. E aí vira ritmo frenético, porque um dos dois trans- que se transforma em Daphne e Josephine pra escapar da máfia acaba se apaixonando pela personagem da Marilyn, só que vira tipo um. Finge que é um boladão, de dono de lancha, rico, cheio dos dotes. Só que os três convivem ali no mesmo tempo, enquanto o outro tá sendo cortejado por um almirante, sabe? Um cara sisudão da marinha, assim. E fazer o desenrolar dessa conversa acontecer foi muito maneiro. E tem a cena de humor clichê, né? Deles fugindo da máfia, vestidos tipo, conseguir se vestir como carregador de mala de hotel, mas está de salto e serem descobertos por isso. Tem, tipo, o pastelão todo ali acontecendo. Mas, assim, bom filme, bom filme. Deu pra rir, deu pra se divertir legal. Mas é o humorzão Hollywood da época, não tem jeito, né? É estereotipão, assim, gigante. Mas é maneiro, curti. Eu acho que foi um filme que na época quebrou alguns paradigmas por colocar duas das maiores estrelas do cinema vestidas de mulher. Sim. E bem, assim, a maior parte do filme eles estão como mulher e um deles. Eu preciso pegar os nomes dos atores porque sempre me foge, Tony mas um deles. Curtis e Jack Lemmon. O Jack Lemmon era um dos mais famosos da época e o Tom Curtis ele era o bonitão, assim, sabe? Então ele foi lá, pegou esses dois atores que eram super famosos e falou: Bom, vocês não vão parecer nada com vocês mesmos o filme inteiro. E acho que essa quebra de expectativa é o que gera um filme meio que quebrou paradigmas da época, né? Hoje em dia a gente vê com outros olhos, mas eu concordo, é uma comedinha boa só pra limpar o paladar. É, foi. Vindo de você, eu fiquei surpreso. Eu achei que fosse só uma escala de decadência absurda. Tá vendo? Não. Mas não, veio o alívio cômico. A decadência veio depois. Veio depois. Porque o próximo filme é Toro Indomável, de 1980, o filme do Scorsese, com o De Niro. Foi o filme que deu o Oscar pro De Niro. E esse aqui é o filme. Quanto mais eu revi o filme e eu só pensava em uma coisa: esse é o filme Red Pill para os nossos tempos. Cara, total, né? É muito bizarro porque esse filme, ele deu o Oscar pro De Niro. Tipo Pois assim. é. E assim, é um filme aclamadíssimo, né? É o filme do De Niro, não tem jeito, né?
Tem outro. Não, é o filme dele. É o filme do De Niro, é o filme que deu emprego pro De Niro o resto da vida dele, pô. Com o Scorsese. Com o Scorsese, inclusive, né? É. Não que eu tenha muitas críticas ao De Niro, eu acho ele um excelente ator, mas eu digo assim, se você pega esse filme e coloca pro Calvo do Campari, ele sai com medo porque ele não faz um décimo das coisas que o De Niro faz no filme, pô. Ele não tem moral de É um fazer. filme sobre um anti-herói. E eu acho muito interessante quando a gente pega a história de um anti-herói, né? O Jake LaMotta era um boxeador mediano, era um ser humano merda, é tudo ruim, e ainda assim o Scorsese leu a biografia do cara e falou: Puta merda, eu vou fazer um filme. Vai dar um filme bom. Eu não sei onde ele pensou isso, porque se eu lesse essa biografia, eu ia terminar e falar: Gente, que homem nojento. E Sim. deu um filme bom. Mas é um filmaço, sem dúvida. Mas eu acho que é um pouco essa sanha por tentar encontrar essa glória do homem mediano, tá ligado? Uhum, Eu acho que alguns diretores de Hollywood, assim, eles têm eles gostam dessa pecha de alguma forma e acabam levando isso a estados da arte que realmente são extremamente apreciáveis, como é Touro Indomável. Um baita filme, assim, red pilado total, vai na fé, tipo, mas vai ciente de que a parada é isso. E eu acho que é um pouco dessa parada, tipo, o nosso conceito sobre cinema, e principalmente assim, eu que assisto muita coisa que não vem de Hollywood, meus filmes preferidos não vêm de Hollywood, definitivamente. Sempre que olho pra filmes desse jeito, eu entendo, eu acho muito maneiro, eu acho muito foda toda a técnica da parada, mas é uma visão também muito estadunidense da própria confecção da arte, né? Das próprias buscas que o cinema tinha na sua época, assim. Eu acho que bate um pouco nisso. Eu acabei olhando esse filme a partir desse ponto de vista. Também não tenho responsabilidade nenhuma em fazer uma análise séria disso, e nem de me desfazer de qualquer implicância que eu tenha. Mas eu fiquei pensando muito nessa parada. Tipo, é um filme muito americano também, sabe qual é? Tipo, é um anti-herói bastante americano, não que, né, o Red Pill seja exclusivo dos Estados Unidos, eu acho que a masculinidade como um todo é isso, mas a forma como isso é colocado, a forma como a parada é feita, bate um pouco nesse estereótipozão, assim. Mas é um filmaço, mano. De Niro é um autor absurdo. Ele consegue fazer o Jack LaMotta ser um anti-herói, tá ligado? Ele É, consegue é dar um. camadas pro cara, assim, num nível É. absurdo, pô. Mas é um filme que eu normalmente, quando eu recomendo, eu falo, cara, é a masculinidade tóxica em um filme. Sim, É isso. É, mais até do que Red Pill, eu diria, que tá, é tudo meio tóxico, assim. Ele é uma pessoa tóxica, ele transforma o entorno dele em tóxico, tudo que ele toca fica meio podre. sim. E ainda assim você assiste o filme todo pensando se esse cara vai se redimir de alguma forma, e a resposta é não. É, sim. É, um- Ele vai continuar até o final como tóxico. é um olhar pra mim muito parecido, assim, muito parecido. São dois diretores completamente diferentes. Mas quem vai muito nessa linha também pra mim é o Clint Eastwood, sabe? É muito fácil Uhum, identificar um filme dele e é- você consegue identificar também as referências daquilo que ele quer passar como ideal de emoção, de comoção, inde- a depender de qual seja o mote do filme, né? Se você for ver uhum, Menina de Ouro, ele é um filme eastwoodiano, assim, num nível alto, sabe qual é? Ele quer passar certas coisas, certos valores ali, que são muito característicos do cinema dele e de como ele enxerga o cinema e o mundo, obviamente.
Então, é mais nesse sentido da identificação mesmo. Mas é isso. É um filmaço sobre um cara que é podre. É isso. Muito Basicamente é bom. isso. Para fechar o nosso cinco aqui, eu escolhi um documentário que me marcou muito quando eu assisti, Sim, de 2002, que é o Tiros em Columbine. O primeiro grande documentário, eu diria, do Michael Moore. Ele fez outros depois, mas Tiros em Columbine acho que foi o primeiro. E ele fala sobre o primeiro grande atentado numa escola nos Estados Unidos, que foi em Columbine. Infelizmente, quando a gente estava assistindo esse filme, a gente teve o atentado aqui no Brasil, numa creche, e agora teve o de Blumenau. sim. Então, eu ia falar que para os Estados Unidos esse documentário é incrivelmente atual, mas infelizmente para o Brasil também. Crianças matando crianças ou pessoas entrando numa escola e matando crianças. Muito pesado. Esse era o outro que você já tinha visto antes, né? Isso. Assim, em relação ao Michael Moore como um todo, ele é um cara que ele é muito glorificado, ao mesmo tempo que ele é meio ridicularizado no cenário americano, né? Tipo, ele tem um Oscar nas costas por esse documentário, mas ao mesmo tempo meio que parece que ele nunca tá no círculo de grandes documentaristas, principalmente, quando você Uhum. vai falar sobre o tema. E até por ele ter um conjunto de ideias que às vezes é até meio malucão, assim. Se sentam ele e o Killer Mike pra conversar, só sai doideira, né? Killer Mike do RTJ. Mas é isso. É muito doido porque ele pega o mote de Columbine, mas ele tenta desvendar nesse documentário, isso que eu achei o mais interessante, a origem, tá ligado? Ele tenta colocar o que faz com que cidades pequenas, né, de interior, que têm uma vida relativamente pacata, desenvolvam pessoas que tenham essa vontade, essa, essa animosidade para ir até uma creche, até uma escola de ensino fundamental, ensino médio, e realizar um atentado e matar jovens que Uhum. não tem nada a ver. Porque isso, hoje, estatisticamente, isso acontece meio que todo dia nos Estados Unidos. É, E não diminui. Hum, Não diminui de jeito exatamente. nenhum. Tipo, é uma parada que se proliferou e é uma regularidade. A gente acaba acompanhando daqui, talvez, os casos mais escabrosos, mas a gente acaba acompanhando aqui os casos mais escabrosos e isso foi importado para cá. Você podia falar que nesses últimos 10 anos você teve o atentado de Realengo, que foi um atentado muito famoso. Teve o de Suzano, que foi muito famoso também. Mas eles tinham uma escala de tempo e a tentativa de você explicar isso com esses grupos extremistas que circulam em fórum, etc. Mas agora a gente está na mesma situação e a gente meio que tenta responder qual a origem dessa violência. Por que essa violência específica? Qual é a mensagem tipo, que essas pessoas que fazem esses atentados querem passar? E o problema todo é, para você racionalizar essa questão, você vai acabar tendo que estar distante da comoção que isso gera, do horror que isso gera, do medo instantâneo. Sacou? Eu acho que esse documentário ele é muito fortuito em, em abrir as cortinas justamente para isso. A gente vive num país que massacra pessoas todo santo dia, mas esses casos em específico ainda não tinham se tornado costumeiros, né? De você ter acontecendo com recorrência. Isso está acontecendo, e isso é uma escalada do medo, de uma sociedade que vive com medo, absoluto medo, que ela é criada para ter medo. E individualizar esse medo e essa proteção. Tirar os recortes de sociabilidade que podem impedir com que
né, esse tipo de situação se prolifere e aconteça com tanta frequência. Eu acho que é um documentário que antecipa e que precisa ser visto hoje, né? Tipo, urgentemente, assim, é um meio de pelo menos tentar clarear um pouco o caos do que a gente pode falar que agora é um cotidiano, sacou? São ataques em sequência. Então, Infelizmente, eu também acho que ele é mais atual do que nunca. E eu acho que ele escolheu muito bem os alvos que ele estudou, né? Ele começa com a NRA, então o problema são as armas? Em parte. A facilidade de conseguir armas é um problema, porque Columbine os meninos estavam armados sim, até os dentes, com armas muito, muito potentes, e que eles conseguiram, apesar de serem adolescentes, de maneira muito fácil. Parte do problema, mas não todo o problema. E aí ele vai também analisar uma coisa que eu gosto muito que porque é um discurso que ainda se vê hoje, né? Ah, mas os meninos querem matar porque os videogames são violentos. A música que eles escutam são muito violentas. E aí no documentário o foco principal de Columbine foi o Marilyn Manson, que tem seus próprios problemas para resolver. demais. E não vamos aqui defendê-lo. Mas o que o Malcolm vai fazer é mostrar que entretenimento, de certa maneira, não é um dos pilares da violência, mas a mídia é. Sim, E eu estava assistindo hoje o episódio do The Problem com o Jon Stewart, em que ele fala da prisão do Trump, né? Do indiciamento do Trump. E aí, nos dias que estavam antes do indiciamento, que já sabia que havia alguma coisa, né? Eles sabiam que alguma coisa ia acontecer. A mídia fez um frenesi, fez um circo. Ele vai ser preso, ele vai ser julgado, vai ser né? E aí, quando veio a lista de indiciamento, foi muito abaixo do que esperava. Então, o que acontece? A mídia construiu todo um cenário e a realidade não bateu com esse cenário. Então, muita gente começou a achar que o indiciamento era tosco, não era o suficiente, que era pouco, que não era. Quando, na verdade, a gente está falando de um ex-presidente sendo indiciado. É muito sério, é muito pesado. Só que, como a mídia já tinha feito um circo, a realidade não bateu com esse circo. Então a mídia criou uma narrativa na cabeça das pessoas e fez com que quando a coisa aconteceu fosse anticlimático, a ponto das pessoas começarem a achar que nem valia a pena indiciar ele mais. é, Mas eu tanto trabalho para isso. Então eu acho que o que ele mostra, e aí eu acho que para mim é o grande pulo do gato desse documentário, é o papel da imprensa nessa narrativa do medo. Nessa narrativa de criar uma geração que tem medo de sair na rua, criar uma geração que acha que precisa pegar uma arma para se defender dentro de casa. Eu conheço pessoas que nunca disseram isso antes, que teriam uma arma dentro de casa, que hoje em dia já consideram. Então, você junta isso com a facilidade de ter armas, a gente tem a receita do desastre. mano. Basicamente é isso. E, assim, eu só fico pensando na individualização dessa segurança, sacou? Desse status de segurança. Porque você vai falar que a tua casa, né, a tua propriedade privada, ela precisa ser seu refúgio, então ela precisa ser inviolável. E para isso você simplesmente mora num bunker, né? Você faz a sua casa ter câmeras por todos os lugares, cerca elétrica, sistemas de segurança de calor, alarme, pá, 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 pá. Você tá dentro de casa armado até os dentes, você não consegue cozinhar sem ter uma arma na gaveta do lado. Tipo, e, e isso define o meu grau de liberdade na sociedade, sacou? Até onde a gente vai conseguir suportar essa lógica? Não, Não suporta, né? Não, não não tem suporta. como. É Não uma tem chamada como. para desastre, sacou? O tempo todo. É. O tempo todo. E, infelizmente, tipo, eu acho que os últimos 6 anos, seguramente, foi uma perna
de 6 anos de escalada desse pensamento ultra individualista, ultra egoísta e principalmente da escalada do medo, Uhum. da ideia do medo, de que que esse medo só pode ser resolvido por você sozinho, né? Você não pode recorrer a sistemas ou sistemáticas coletivas que permitam você se sentir mais seguro. Ter um medo tem que ser resolvido por você. E só que o problema é que ele só escala. E aí? É isso. Até onde Não você tem tem pra onde correr. capacidade? Não tem pra onde correr, mano. O negócio é fazer como eu e não sair de casa mais. É, sim. Nunca mais. E Tem você que sair de casa, não vou. e o Essa é a crescimento, regra. o crescimento dos prédios, sabe? Tipo de prédios sem qualquer área de convivência, sem qualquer alternativa de lazer, tipo, de realmente as pessoas ficarem presas em casa, se sentirem presas e conjuntos habitacionais. Tudo isso é bastante sintomático, cara. É bastante. Os microapartamentos, né? A gentrificação de alguns bairros. Então, não é mais que você vai morar num apartamento onde você consegue nem ter mais todas as coisas. A gente tá falando de apartamentos de 25 metros quadrados que tem aqui em São Paulo. Isso não é, isso é um cômodo. Sim. É um absurdo. Isso é uma Nossa, gaiola. é bizarro. E o preço deles, né? Que é mais bizarro ainda. Ah, óbvio, óbvio. Que é a doideira que você vai pagar, tipo, R$ 500 mil numa caixa de sapato porque tem padaria perto. É isso. Se tiver farmácia, eu acho que aumenta R$ 100 mil no valor Se do tiver apartamento. metrô, então. Uh, esqueça. Eu devia ter colocado a comédia, o quanto mais quente, melhor pra gente fechar, pelo menos num tom feliz, porque ficou meio deprimente. Mas é você, né, É. Patrícia? Mas é óbvio que não dava. Mas assim, fazendo uma análise aqui das suas escolhas de filmes, existe uma apreciação latente da Hum, derrocada do sentido da humanidade, mesmo na justo, comédia. Tem justo. esse quesinho que já é identificado ao longo de 5 anos de podcast, né? Mas Imagino que sim. acho que nesse globo de 5 filmes, dá pra reparar nesse pequeno detalhe aí da sua O lixo da personalidade. humanidade. Exato. Sempre tem uma coisa ligada à tristeza, né? A decadência ali. É. Justo. Justo. Gostei. Aí, ó, Justo. viu? Nem vou precisar ir pra terapia hoje. Acho que Sim, a gente sim. conseguiu É isso, definir gente. muita coisa. Criem um podcast, não façam terapia. Assim vocês não gastam tanto dinheiro. Mentira, gasta sim. Inclusive, aceitamos apoiadores, aceitamos Pix, etc. Pois muito bem. A gente fez cinco dos meus filmes preferidos e o próximo episódio vão ser cinco dos seus filmes preferidos, É isso aí. que eu estou agora assistindo. É isso. Aguardemos para ver o que vem por aí. Eu não sei nem o que esperar. Doideira misturada com loucura, né? Como sempre. É isso. O básico. O básico do básico. Pois muito bem. Temos o episódio? Temos um episódio. E tchau. Tchau.